So I'll just review. Então, vamos fazer uma We've moved on revisão. to the history of World War I. Nós avançamos para a história da Primeira Guerra Mundial. By the time we finish this presentation, Quando terminarmos essa apresentação, we'll be halfway through any of the classes that I want to cover. nós vamos já estar na metade das aulas que eu quero cobrir. There's about 4 key subjects. Tem 4 assuntos chaves. Make that 5. 5 agora. We're halfway through our presentations. Já estamos na metade das nossas apresentações And we'll have covered 1 of 5. e cobrimos 1 dos 5. So if we move quickly, I apologize. Então, se a gente começar a avançar rápido, me perdoem. There simply isn't time Simplesmente não temos tempo to suficiente go any slower, para ir mais devagar, to do any more revision. para fazer mais revisão. I would refer you back to these presentations or past presentations. Eu peço que vocês vejam as próximas apresentações, as apresentações Particularly in anteriores, upcoming para subjects, repassar. Nos nossos assuntos que vêm, we are going to have to move quickly. vamos ter que mover rápido. So we've looked at the history of the Third Diadochi War. Então nós olhamos para a Terceira Guerra dos Diádocos. We've moved to the history of World War I. Avançamos para a Primeira Guerra Mundial. In the history of World War I, Na história da Primeira Guerra I Mundial, would suggest a key cause eu quero sugerir que uma causa-chave is the Bosnian crisis. é a crise na Bósnia. We see Austria-Hungary Vemos a Áustria e a Hungria. has this simmering tension with Serbia. A Áustria e a Hungria têm essa intenção com a Sérvia. The United States has had simmering tension with Iraq. E os Estados Unidos têm essa intenção com o We Iraque. find Austria-Hungary Temos a Áustria e a Hungria takes control of Bosnia, tomando controle da Bósnia, a sphere of influence Serbia had wanted. que é uma esfera de influência que a Sérvia queria. The United States took control of Kuwait, Os Estados Unidos tomam controle do Kuwait, a sphere of influence Iraq had wanted. que é uma esfera de influência que o Iraque queria. Russia is too weak to support their ally Serbia. A Rússia é muito débil para dar suporte para o seu aliado. Russia is too weak to support their ally Iraq. A Rússia também é muito débil para dar suporte ao seu aliado, o Iraque. They've just lost a war. Eles acabaram de perder uma guerra They're suffering from revolution. e estão sofrendo por causa de revoluções. So we connected the 1908 Bosnian crisis Então nós conectamos a crise na Bósnia de to this 1908 history of the Gulf War. a essa história da guerra no Golfo. We saw that out of this crisis in World War I, Vimos que a partir dessa crise da Primeira Guerra Mundial developed a terrorist organization, se, the Black Hand. se desenvolveu essa organização terrorista, os Mãos Negras. And out of this crisis in the Middle East, E a partir dessa guerra no Oriente Médio, Al-Qaeda formed. a Al-Qaeda se forma. June 28 of 1914, Em junho, 28 de this junho, terrorist organization 28 de junho de launches a 1914, terrorist attack essa organização terrorista lança um ataque against terrorista Austria-Hungary. contra o Império Austro-Húngaro. And they assassinate Archduke Franz Ferdinand. E eles vão assassinar São Ferdinando. Franz Ferdinando, eu acho. Isso. This is a terrorist attack. É um ataque terrorista onde Franz Ferdinando é assassinado. Al-Qaeda, A Al-Qaeda, which developed out of this conflict que se desenvolveu desse conflito at 9/11, em 11 de setembro, launches a terrorist attack lança um ataque terrorista against America, the two-horned power. contra os Estados Unidos, esse poder de 2 chifres. The attack of 9/11. É o ataque de 11 de setembro. So the Black Hand gang Então, os Mão Negra assassinated the Archduke assassinaram o Arquiduque, Franz Ferdinand. Arquiduque Franz Ferdinand. The Austrian government, O governo austríaco, for many years, por muitos anos, had
a war with Serbia. queria ter uma guerra com a Sérvia. They'd been wanting this war for a long time. Eles estavam buscando essa guerra por muito tempo. Italian Prime Minister in 1914 O primeiro-ministro da Itália, em 1915, said in a telegram disse em um telegrama that the assassination of Franz Ferdinand que o assassinato de Franz Ferdinand was the excuse for war, foi a desculpa para a guerra not the cause of war. e não a causa da They'd guerra. already wanted a war with Serbia. Eles já queriam uma guerra com a Sérvia. In the 8 years E nesses 8 anos, between 1906 and 1914, entre 1906 e the Austrian 1914, general o general austríaco Hutzendorf Hutzendorf had asked for a surprise war with Serbia ele estava pedindo por uma guerra surpresa com a Sérvia. more than 25 times. Ele pediu mais de 25 vezes por uma guerra surpresa com a Sérvia. They'd wanted a war with Serbia, Eles queriam fazer guerra com a which Sérvia. only gave them the excuse E esse atentado somente deu a eles a that when desculpa. they want that war, Então, como eles queriam essa guerra, they're facing agora eles estão encarando the Triple Entente. a Tríplice Entente. Threefold enemy. São 3 inimigos. Austria-Hungary sends an ultimatum to Serbia. O Império Austro-Húngaro envia um ultimato para a Sérvia. And they tell Serbia E eles dizem à Sérvia to follow this list of demands para que eles devem seguir essa lista de requisitos or there will be war. ou haverá guerra. The rest of Europe O restante da feels Europa that Serbia sente que a Sérvia has fulfilled that list of demands. cumpriu aquela lista de obrigações. So the rest of Europe Então o restante da Europa, does not feel that war is inevitable. eles não acham que a guerra é inevitável. In fact, many of them feel that there will be no war. De fato, muitos deles estão achando que não vai haver guerra. Austria-Hungary sent Serbia an ultimatum. O Império Austro-Húngaro envia um ultimato para a Serbia had Sérvia. fulfilled most of them, A Sérvia cumpre quase tudo dos requisitos, but not all. mas não todos. And the other leaders thought that this was enough to avert a war. E os outros líderes pensavam que isso já era suficiente para evitar uma guerra. Some of them were taken by surprise Alguns desses líderes foram tomados de surpresa when 1 month to the day quando, um mês após o dia do assassinato, after the terrorist attack, após o ataque terrorista, Austria-Hungary invaded o Império Austro-Húngaro invade Serbia. a Sérvia. Remember, Lembre-se, Serbia a Sérvia is under the sphere of influence está baixo a esfera de Russia. influência da Rússia. This begins Isso começa World War I. a Primeira Guerra Mundial. After the terrorist attack of 9/11, Após o ataque terrorista de 11 de the setembro, United States apportioned blame to Iraq, a porção de culpa dos Estados Unidos que eles colocam no Iraque, os Estados they Unidos, had long wanted a war with Iraq. os Estados Unidos culpam o Iraque e eles já queriam há muito tempo fazer uma guerra com o Iraque. 9/11 was just the excuse. 11 de setembro foi a desculpa perfeita, It was not the cause. não foi a causa. And the United States E os Estados Unidos sent an ultimatum envia um ultimato to Iraq. para o Iraque. We have 2 ultimatums in this history. Temos 2 ultimatos nessa história. You have 3 allies, Temos 3 aliados, Germany, France, and Russia, Alemanha, França e Rússia, send an ultimatum to the United States. e eles enviam um ultimato para os Estados Unidos. We learn that from this history. Aprendemos isso a But partir you dessa also história. see Mas você também vê the United States os Estados Unidos send an ultimatum enviando um to ultimato Iraq. para o Iraque.
Saddam Hussein steps aside, Saddam Hussein se coloca de lado. or there will be war. Coloque-se de lado, Saddam Hussein, saia, ou haverá Prior to guerra. that, there'd been other demands. Ou haverá guerra. E antes disso, existiram outras, Disarmament. outras exigências, como desarmamento. Iraq had fulfilled most of those demands. O Iraque cumpriu a maioria desses requisitos. I want to quote Ela vai fazer uma from a news citação article. de um artigo de um jornal. This is January of 2001, Isso é de janeiro de 2001. and they're quoting the Treasury Secretary. E eles estão citando o secretário da moeda, said- The removal of Saddam Hussein da tesouraria. A remoção is de a Saddam priority Hussein to George Bush. é uma prioridade. Remover Saddam Hussein é uma prioridade para George This Bush. is January 2001, Isso foi em janeiro de long 2001, before September 11. bem antes de 11 de setembro. He says Ele diz, it was all about finding a way eles estavam buscando encontrar uma maneira to overthrow Saddam Hussein. de derrubar Saddam Hussein. He quotes the president as saying, Ele cita o presidente "Go find me a way to do this." e consiga encontrar uma maneira de fazer isso. November of 2001, Em novembro de this is 2001, after 9/11. agora depois de 11 de setembro, There's a conflict between Bush existe um conflito entre Bush and Rumsfeld. e Rumsfeld. Bush tells Rumsfeld, Bush fala para "What have you Rumsfeld: got in terms of plans for Iraq? aonde você já chegou com relação aos planos que temos para o I Iraque? want a war plan. Eu quero um plano de guerra. I want you to get on it. Eu quero que você chegue aí. I want you to keep it secret." Quero que você mantenha isso In January segredo. of 2002, Em janeiro de 2002, they captured an Al-Qaeda trainer eles capturaram um treinador da Al-Qaeda and they tortured him. e o torturaram. The CIA tortured him A CIA o torturou until he said there was a link between 9/11 and Iraq. até que esse torturador falou que havia um link entre 11 de setembro e o Iraque. February 2002. Em fevereiro de 2002, This is Senator Bob Graham temos o senador Bob Graham, quoting him. vou citar ele. "I was asked by a senior commander Me pediram por um comandante maior of Central Command da sede central de comando to go into his office. para entrar no seu gabinete. We did. Entramos, The door was closed ele fechou a porta and he turned to me e ele se virou para mim and he said, e disse: "Senator, Senador, we have stopped fighting the war in Afghanistan. terminamos de lutar no Afeganistão, na guerra lá. We are moving the military Estamos movendo nossas tropas and our intelligence e nossa companhia secreta de inteligência out of Afghanistan para fora do to Afeganistão get ready for a war with Iraq." para nos preparar para uma guerra contra o Iraque. Early 2002. Isso no começo de 2002. This was a plan, an agenda, Esse era um plano, long before 9/11. uma agenda que eles tinham, um plano bem anterior The de 11, terrorist attack bem anterior a 11 de setembro. was the excuse, not the cause. E o ataque terrorista foi simplesmente a desculpa, não a causa. An ultimatum was sent, Um ultimato foi enviado, ordering them to give up weaponry. ordenando ao Iraque que entregasse armas. According to the UN, De acordo com a ONU, they were doing quite well eles estavam fazendo muito bem. under that program. Baixo um But certo George programa. Bush sends them an ultimatum. Mas George Bush envia um ultimato. He gives them 2 days Dá a eles 2 dias to remove Saddam Hussein and his sons para remover Saddam Hussein e seus filhos or face attack ou receber um ataque by 280,000 American and British troops. de 280 mil americanos e ingleses, de tropas americanas e inglesas. When the United States invaded Iraq, 28 mil, perdão. Quando os Estados Unidos invadiu o they're Iraque, attacking the sphere of influence of the King of the South. essa invasão ataca a esfera de influência do Rei do Sul.
want you to consider Eu quero que você considere what we've been saying this last o year. que estivemos falando nesse último ano. We've seen World War II, Vimos a Segunda Guerra Mundial, we've made application. fizemos aplicações. We've seen 2014, Vimos 2014, 2016, 2016, 2018, 2018, 2019, 2019, Panium. Panium. We connected World War II into this history. Conectamos a Segunda Guerra Mundial a essa história. We said in 2016 Dizemos que em can 2016 mark the beginning você pode marcar o começo of the war on what front? da guerra em que frente? So this is the beginning of the war on the Western Front Aqui é o começo da guerra na frente ocidental, in em 2016. 2016. 2019 Em 2019 is the beginning of the war on the Eastern Front. é o começo da guerra na frente oriental. What does that war look like? Com que se parece essa guerra? What does the Eastern Front look like? Com que se parece a guerra na frente oriental? What are they fighting over? Eles estão lutando pelo quê? We've been increasingly saying Temos estado de uma maneira they're crescente fighting over spheres of influence. dizendo que eles estão lutando por esferas de influência. It's all about spheres of influence. Tudo se trata de esferas de influência. So from 2019, Então, a partir de 2019, the Battle of Raphia, a Batalha de Ráfia, to the Battle of Panium, para que nos leva à Batalha de Pânio, nesse período, the Eastern Front of World War II, é a frente oriental na and they're guerra fighting da Segunda Guerra Mundial. E eles estão lutando over spheres of influence. atrás de esferas de influência. Many of us Muitos de nós have seen the need vimos a necessidade in the last months nos últimos meses to become familiar de nos tornar familiarizados with history, com a história, particularly the last 30 years. principalmente com a história dos últimos 30 anos. We've watched documentaries, Vimos documentários, studied articles, estudamos artigos, we've gone searching fizemos pesquisas to understand the rise of Putin, para entender a ascensão de Putin the rise of Trump. e a ascensão de Trump. And as we've investigated, E ao investigar isso, we've dug into some significant events. chegamos a encontrar eventos significantes. I will list some of them. Eu vou listar alguns desses eventos. We've studied the Syrian proxy war. Estudamos a guerra por procuração na Síria. We've talked about Afghanistan as being another proxy war Falamos sobre o Afeganistão ser uma outra guerra por procuração, that has been ongoing. que continua. We've discussed the Ukraine Discutimos a Ucrânia, and Venezuela. Venezuela. We've even discussed the Arctic. Inclusive discutimos o Ártico. All of these Tudo isso and others e outros have been occurring têm estado ocorrendo in recent history na história recente. in the history behind us. E na história que está correndo por trás da gente, So what have we already been in? antes da gente. Então, o que a gente já tem visto? They've already been fighting for spheres of influence. Que eles já têm estado lutando por esferas de influência. They've been fighting for spheres of influence Eles têm estado lutando por esferas de influência for the last 16 years. pelos últimos 16 anos, 16. From 2003 to 2019. desde 2003 a 2019. So when we say that there's a war that starts here Então, quando falamos que existe uma guerra que começa aí, and they're fighting over spheres of influence, e eles estão lutando por esferas de influência, what does that even mean? o que isso significa? Because they're already fighting for spheres of influence. Porque eles já estão lutando atualmente por esferas de influência. How can they start fighting here when they've been fighting for 16 years for Como é the que- same thing? Como é que eles podem começar a lutar aí se eles já têm estado lutando há 16 anos por essa mesma coisa? So exactly what are we expecting to see in the Eastern Front of World War II? Então, o que exatamente esperamos ver na frente oriental da Segunda Guerra Mundial? This is a war for spheres of influence. Essa é uma guerra por esferas de War for spheres influência, of influence. uma guerra por esferas de influências. But the Syrian war Mas a guerra na Síria is a war for sphere of influence. é uma guerra por esferas de influência.
as is Afghanistan, assim como a guerra no Afeganistão, Ukraine, Ucrânia, Venezuela. Venezuela, The quarrel over the Arctic. tem batalhado pelo Ártico. There's a reason Trump wants Greenland. Existe uma razão pela qual o Trump quer Groenlândia. All about spheres of influence Tudo, over the Arctic. tudo se trata de esferas de influência sobre o Ártico. So we've been preparing for months, Então temos nos preparado por meses, expecting to see this big event esperando ver esse grande evento and a war begin e uma guerra começar on November 9, em 9 de novembro, fighting for an area of influence. lutando por uma área There's a problem. de influência, mas existe um We're problema. already in it. Eles já estão nisso. We entered into that war in 2003. Entramos nessa guerra em 2003. From Vladimir Putin's election A partir da eleição de Vladimir Putin, in the year 2000, no ano he 2000, was attempting to work with the United States. ele estava tentando lutar com os Estados Unidos. He developed a relationship with George W. Bush. Ele desenvolveu um relacionamento com George Bush. He was hoping Ele estava esperando that he would be able to work with George Bush que ele poderia trabalhar com George Bush, and might have some mutual respect. que pudesse haver algum respeito mútuo. But after 9/11, Mas após 11 de setembro, by the way, after 9/11, a propósito, após 11 de setembro, the very first international leader o primeiro líder internacional to call George Bush a chamar George Bush and offer support and comfort e oferecer apoio e conforto was Vladimir Putin. foi Vladimir Putin. And how was he treated? E como é que ele foi tratado? George Bush did not care George Bush não se importava. what Vladimir Putin said about Iraq. O que Vladimir Putin falou sobre o Iraque? He was going to have war. Ele faria guerra. So despite the work of Putin, Então, apesar do trabalho de Putin to turn America away from this war, de evitar a guerra no Iraque, George Bush says, I'm going ahead anyway. George Bush fala que ele vai atacar de qualquer forma o Iraque. There's an interesting documentary Existe um documentário interessante, many of us have watched. muitos de nós já assistimos, It's called Putin's Revenge se chama A Vingança de Putin, by Frontline. da empresa Frontline. And you can see Você consegue ver he's getting revenge on the United States que ele está se vingando dos Estados Unidos for two altercations, por dois problemas, two humiliations. por duas humilhações. One of them Um deles was the fall of the Soviet Union. foi a queda da União Soviética. The second E a segunda was the war in Iraq. foi a guerra no Iraque. And they state in that documentary, E eles dizem naquele documentário, it was the Iraq war foi a guerra no Iraque that turned Vladimir Putin against the West. que fez com que Vladimir Putin se voltasse contra o Oeste, contra o Ocidente. So from 2003 forward, Então, a partir de 2003, in 2007, já em 2007, ele vai dizer: no one feels safe ninguém se sente seguro. because of the behavior of the United States, Isso ele está inferindo que é por causa do comportamento dos Estados Unidos, overthrowing other governments que está derrubando outros governos. without the authorization of the UN. Sem a autorização, Direct threat to his dictatorship. sem uma autorização da ONU, que era uma ameaça para sua It's at própria, this point era uma ameaça para sua própria of the ditadura. Iraq war Foi nesse ponto, na guerra do that Iraque, he begins to push back. em 2003, que ele começa a empurrar de volta. How? Como? Spheres of influence. Esferas de influência. So now Então agora he's going to get involved in Syria. ele vai começar a se envolver na Síria. And when the West E quando o Oeste tells Vladimir Putin, fala para o Vladimir you Putin, shouldn't be doing that, você não deveria estar fazendo isso. what does he say? O que ele fala? Don't preach to me. Não pregue para mim. You invaded Iraq. Você invadiu o Iraque. He takes Crimea, Ele então toma a Crimeia and the West says, e o Oeste fala: you're not welcome at the G8. você não é bem-vindo no G8. You shouldn't have done that. Você não deveria ter feito isso. And he says, E ele diz: you invaded Iraq. você invadiu o Iraque.
you can invade Iraq, I can invade Ukraine. Se você pode invadir o Iraque, eu posso invadir a Ucrânia. This has been his excuse ever since. Essa foi a sua desculpa desde então. When America did not recognize his sphere of influence, Quando a América não reconhece a esfera de influência de Putin, he turned against them. ele se vira contra eles. When America did not recognize his sphere of influence, he turned against them. From 2003 forward, A partir de 2003, there's this developing struggle existe esse conflito que aumenta between the United States entre os Estados Unidos and the rule of Vladimir Putin. e esse governante Vladimir Putin. George Bush doesn't even know what he's done. George Bush nem sabe o que fez. He says, Ele diz: we've lost Vladimir Putin. nós perdemos Vladimir Putin. He's an enemy and I don't know how that happened. Ele é um inimigo e não sei como é que isso aconteceu. He should know Ele deveria saber because of Iraq. que era por causa do Iraque. We've been in the Eastern Front Estivemos na frente as well as the West. oriental, Focus on the East. também na ocidental, Since mas 2003. já estivemos na frente oriental desde This is 2003. the history of World War I. Essa é uma história da Primeira Guerra Mundial. Austria-Hungary O Império Austro-Húngaro invades Serbia. invade a Sérvia. Serbia's ally springs into action. Os aliados da Sérvia começam a agir. Russia. Rússia. And this becomes a war Isso se torna uma guerra between Germany and Austria-Hungary, entre a Alemanha e o Império which we've Austro-Húngaro, connected, que estão conectados, and Russia, e a Rússia. that extends from July 28 of 1914. Isso se estende até 28 de julho de 1914. Remember, Lembre-se, what we drew out here, o que foi que desenhamos aqui? this is all the same principles as we've used for World War II. São os mesmos princípios que usamos para a Segunda Guerra Mundial. This history, Essa história, 1899 1899 to 1945, a 1945, is what history? é qual história? It's the Alpha history É a história alfa of modern Babylon, de Babilônia moderna. the history of World War I and World War II. A história da Primeira e Segunda Guerra Mundial. It's this history. É essa história. If it's this history, Se é essa história, it's a history of failure. é uma história de falha. And when we're looking at a history of failure E ao olharmos para uma história de falha and making application to a history of success, e fazer uma aplicação para uma história de sucesso, what do you have to do to those final battles? o que é que você precisa fazer com essas batalhas finais? You have to switch them. Você precisa inverter. It's what we've done for World War II Foi o que fizemos com a Segunda Guerra Mundial. because we're identifying a history of failure Porque estamos identificando uma história de falha. and bringing that to a history of success. E vamos trazer isso agora para uma história de sucesso. We already do that internally. Já fazemos isso internamente. We know Já sabemos. 1863 1863 should have been the second advent. deveria ser a segunda vinda. We overlay 1863 with the second advent, E sobrepomos 1863 com o segundo advento. but we have to switch it. Mas temos que inverter isso. They failed. Porque eles falharam, então a gente tem que trocar, We colocar. succeed. Mas nós We vencemos. do that internally Fazemos isso internamente with modern Israel. com Israel moderno. We have to switch externally with modern Babylon. Precisamos inverter também quando falamos de Babilônia So if we're moderna. going to understand World War I, Então, se queremos entender a Primeira Guerra Mundial, we're using the exact same principles we used for World War II. nós temos que usar os exatos mesmos princípios que usamos para a Segunda Guerra Mundial. World War I and World War II, A Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial they're part of that same alpha history of failure. são parte da mesma história alfa de falha. World War III is not failure, Na Terceira Guerra Mundial não é uma história de falha, it's success. é uma história de sucesso. Just like World War II, Assim como a Segunda Guerra Mundial, we come to World War I, nós chegamos à Primeira Guerra we Mundial have to switch. e temos então que mudar o resultado, né? Temos que inverter o resultado de falha para sucesso. Germany and Russia
A Alemanha, been fighting this battle a Alemanha e Rússia têm estado lutando essa batalha for a number of years. por um número de anos. It's been about 3 years. Passaram-se já uns 3 anos. Germany decides on a new tactic. A Alemanha decide por uma nova tática. They want that war on the Eastern Front to end. Eles querem que aquela guerra na frente oriental termine. So they decide on a very clever tactic. Então eles decidem uma tática bem inteligente. Germany identifies a man A Alemanha identifica um homem hiding out in Switzerland, que está escondido na Suíça, Vladimir Lenin. Vladimir Lenin. He's been in a 10-year exile inside Switzerland. Ele tem estado em um exílio de 10 anos na Suíça. And Germany decides E a Alemanha decide if they want to defeat Russia, que se eles querem derrotar a Rússia, the best way to do it a melhor maneira de fazer isso is to orchestrate an internal revolution. é orquestrar uma revolução interna. They don't believe in his message, Eles não acreditam na sua mensagem, but Lenin has spoken favorably mas Lenin falou favoravelmente of ending the war. em terminar a guerra. Lenin has said Lenin he disse wants to take Russia out of the war. que ele quer tirar a Rússia da guerra. So Germany says Então a Alemanha diz: best way to take Russia out of the war a melhor maneira de tirar a Rússia da guerra is to place Lenin in power. é colocar Lenin no poder. Germany takes Lenin Então a Alemanha toma Lenin from Switzerland. da Suíça, They put him in a boxcar. colocam eles num cartão, They seal it. numa caixa de cartão e o fecham. Como No se- windows. não tem nenhuma janela. It's totally sealed. Está completamente selado. And they send Lenin E eles enviam Lenin through Germany, através da Alemanha, through Sweden, através da and Suécia, into Finland. e para dentro da Finlândia. Germany gives Russia Lenin. A Alemanha entrega à Rússia Lenin, Because they sealed the train, porque eles selaram esse trem. they don't have to legally recognize that he came from Germany. Não tem como legalmente reconhecer que ele veio da Alemanha. They cover their tracks. Eles cobriram os seus rastros. Germany finances his Bolshevik party, A Alemanha financia o Partido Bolchevique. and 7 months later, E 7 meses depois, on November 8, em 8 de novembro, he overthrows the government. eles derrubam o governo. Ludendorff, Ludendorff, German politician, um político alemão, he says, ele diz: Lenin will overthrow the Russian patriots, Lenin irá derrubar os patriotas, and then I will strangle him, irá derrubar os patriotas russos. E him então, and all his friends. eu derrubo ele e todos os seus German amigos. plot. Então isso era um complô alemão. So as this war has progressed, Então, à medida que essa guerra avança, Germany has a plan. a Alemanha tem um plano. They finance Lenin, Eles financiam a Lenin, sends him through to Russia. enviam Lenin para a Rússia, Lenin overthrows the government Lenin derruba o governo under the promise sob a promessa of ending the war, de terminar a guerra, restoring peace restaurar a paz between Russia and Germany. entre He Rússia, achieves that goal Rússia e Alemanha. E ele alcança esse objetivo November 8 of 8 1917. de novembro de 1917. There's been conflict Tem havido conflito between Russia and the United States entre Rússia e os Estados Unidos from 2003, desde 2003, but it's a history of failure. mas é uma história de falha. There's a battle in 2016, Existe uma batalha em 2016 and we need to flip it. e a gente precisa inverter essa batalha. Who gave Trump to America? Quem entregou Trump para a América? Russia. Rússia. Russia was behind Trump. Rússia estava por trás de Trump. Russia supports him. Rússia apoia ele. It's all with a purpose Tudo isso com um propósito to overthrow the establishment
com o propósito de derrubar o que já estava estabelecido, né, no governo by a revolutionary leader por meio de um líder revolucionário, from the inside. desde dentro. When does Trump do that? Quando é que Trump faz isso? When we talk about dictatorship, Quando falamos de ditadura, talk about November 9. falamos de 9 de novembro. They voted, Eles votaram they voted November 8 Eles votaram no dia 8 de novembro, because Trump said, porque Trump diz: we have this bad relationship with Vladimir Putin temos essa má relação com Vladimir Putin and I can restore the relationship between the two countries. e eu posso restaurar essa relação entre os dois países. It's the same promise that Lenin made. Foi a mesma promessa que Lenin fez. Despite the war, Apesar da guerra, Germany permitted Lenin and some of his friends a Alemanha permitiu que Lenin e alguns dos seus amigos to enter back into Russia in a sealed train. entrassem na Rússia em um vagão selado. If you went to Berlin's historical museum, Se você for para um museu histórico em Berlim, there are documents that will cover this affair. existem documentos que vão cobrir isso que ocorreu. One German diplomat sent a telegram to Berlin. Um diplomata alemão enviou um telegrama para Berlim It said, que diz: Lenin has arrived safely inside Russia. Lenin chegou com segurança dentro da He's Rússia. doing just what we wanted. Ele está fazendo justamente o que queríamos. And he did that E ele fez isso November 8, em 8 de novembro 1917. de 1917. And then E então, he fulfills his promise ele cumpre sua promessa and he ends the war on the Eastern Front. e ele termina a guerra na frente oriental. March 3, 1918. 3 de março de 1918. It's known as the Treaty É chamado de o Tratado of Brest-Litovsk. chamado de Tratado de Brest-Litovsk. As Lenin promised, he ended the war on the Eastern Front, Como foi prometido por Lenin, ele terminou a guerra na frente oriental. but at a great loss to Russia. Mas devido a uma grande perda para a Rússia, He lost his spheres of influence. ele perdeu sua esfera de influência. By the terms of that treaty, Por causa dos termos desse tratado, Russia lost about 1 million square miles of territory, a Rússia perdeu muitos quilômetros de território. 1/3 of its population, 1/3 da sua população, a majority of its industry, a maioria da sua indústria, a maior parte da sua including indústria, coal, incluindo oil, and iron. carvão, petróleo e Lenin ferro. called this treaty Lenin chamou esse tratado the depths of defeat, as profundezas da derrota, dismemberment, desmembramento, esquartejamento. Desmembrar, cortar um membro, enslavement, escravidão and humiliation. e humilhação. That was March 3 of 1918. Isso foi em 3 de março de We see Russia 1918. surrender to Germany. Vemos que a Rússia se rende à Alemanha. But Germany Mas a Alemanha had its own problems. tem os seus próprios They're problemas. still having trouble Eles ainda têm on the Western dificuldades Front. na frente ocidental. Regardless of the condition of the East, Apesar da condição do Oriente, the Western Front, a frente ocidental, they aren't able to win. eles não conseguem vencer na frente ocidental. They're slowly worn down. E assim eles vagarosamente vão esfriando. And on November 11 of 1918, E em 11 de novembro de 1918, Armistice Day, é o dia do armistício, do Tratado de Paz. Germany surrenders. A Alemanha se rende.
soon as they've surrendered, Assim que eles se rendem, the Treaty of Brest-Litovsk is cancelled o Tratado de Brest-Litovsk é cancelado or annulled. ou Anything anulado. that they won in this Treaty of Brest-Litovsk, they've now lost. O que quer que a Alemanha tenha ganhado nesse Tratado de Brest-Litovsk foi perdido nesse dia do armistício. World War I was finally over. A Primeira Guerra Mundial finalmente terminou. Germany formally surrendered A Alemanha formalmente se rende November 11 of 1918. em 11 de novembro de All 1918. nations agreed to stop fighting Todas as nações concordaram em deixar de lutar, while the terms of peace were negotiated. enquanto os termos de paz estavam sendo negociados. I want us to note Quero que nós percebamos this is not the end of the war. que isso não é o fim da guerra. All they've done Tudo que eles fizeram is lay down their weapons and agree to stop fighting. foi abaixar as armas e concordar em parar de lutar. The war is not formally ended A guerra não é formalmente terminada until 1919 até 1919. and the Treaty of Versailles. Em 1919, no Tratado de This Versalhes. is when Germany É aí que a Alemanha finally realized finalmente percebe to what extent that they lost that war. em que grande extensão eles perderam a guerra. We call this Nós chamamos isso the deadly wound, de a ferida mortal, panium, pânium and the death, e a morte, Sunday law. decreto dominical. The war does not end A guerra não termina at panium. em pânium. Then they have to realize Então eles têm que perceber just how badly they've lost. quão grandemente eles perderam. They realize that Eles percebem isso the Treaty of Versailles. no Tratado de Versalhes. When we study this history, Quando estudamos essa história, in the history of World War II, na história da Segunda Guerra Mundial, we understood nós entendemos that from 2016, que desde 2016, where we marked the Battle of Ipsus, quando marcamos a Batalha de Ipso, forward, daí em diante, we have to start switching. temos que começar a inverter. Because one history leads to failure, one history leads to success. Porque uma história vai te levar para o sucesso e outra história vai te levar para a falha. Então, você tem que saber So one more time, definir. Então, uma vez going mais, to work through application. vamos ver a aplicação. We saw the Bosnian crisis. Vimos a crise na Bósnia. This conflict, Esse conflito, really between Austria, Hungary, and Russia. que é realmente entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia. There's two smaller players, Tem dois participantes pequenos, Serbia que é a Sérvia and Bosnia. e a Bósnia. This conflict, Esse conflito, you see the two superpowers, vemos duas superpotências, the United States and the Soviet os Union. Estados Unidos e a União Soviética. There's two smaller countries, Mas tem dois países pequenos, Iraq and Kuwait. Iraque e Kuwait. In both histories, Em ambas as histórias, Russia cannot defend a Rússia não consegue derrotar its sphere of influence a sua esfera de influência. because of the actions of the King of the North. Por causa das ações do Rei do Norte, Terrorist organizations form organizações terroristas são fundadas with the hatred of it. por causa do ódio do que ocorreu. The Black Hand A- attack Austria-Hungary. os Mãos Negras atacam At o 9/11, Império Austro-Húngaro. Al-Qaeda attacked the United States. Em 11 de setembro, a Al-Qaeda ataca os Estados Unidos. Austria-Hungary sent an ultimatum to Serbia. O Império Austro-Húngaro envia um ultimato para a Sérvia. The United States Os Estados Unidos sent an ultimatum to Iraq. envia um ultimato para o Iraque. Europe thought that Serbia had fulfilled the majority of that ultimatum. A Europa achou que a Sérvia tinha cumprido a maioria do ultimato, Enough to avoid war. o suficiente para evitar uma guerra. But Austria-Hungary invaded anyway. Mas apesar disso, o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia de qualquer forma. Most of the world A maioria do mundo and enough of the UN e uma grande parte da ONU
believed that Iraq had done enough to avoid war. Uma parte suficiente da ONU, na verdade, acredita que o Iraque fez o suficiente para evitar a The guerra. United States invaded anyway. Mas apesar disso, os Estados Unidos invadiu o Iraque de qualquer forma. Russia responds, A Rússia responde. and Vladimir Putin responded to the Iraq War, E o Vladimir Putin responde à guerra no Iraque, which has led to much of the conflict we've seen in the last 16 years. que é o que levou a maior parte dos conflitos que vimos nos últimos 16 anos. Now we switch it Então agora invertemos, because we're in the war. porque chegamos na guerra. Germany sent Lenin into Russia. A Alemanha envia Lenin para a Rússia. Switch it. Invertemos. Russia sent Trump into the United States A Rússia envia Trump para os Estados Unidos. because Lenin says he's going to end this war, Porque Lenin disse que ia terminar com essa guerra make peace between Germany and Russia. e fazer paz entre a Alemanha e a Rússia. Trump says Trump diz he's going to end this war, que ele vai terminar com essa guerra, make peace between the United States fazer paz com os Estados Unidos and Vladimir Putin. e com Vladimir Putin. Lenin overthrows the government Lenin derruba o governo November 8 of 1917. em 8 de novembro de 1917. Remember, it's called the October Revolution Lembrem-se que se chama de a Revolução de Outubro, because they took so long to change their calendar porque eles demoraram tanto em mudar o calendário deles to the Gregorian. para o gregoriano. By the calendar we use today, Mas, usando o calendário atual, the October Revolution, or Red October, a Revolução de Outubro, ou Outubro Vermelho, all took place in November. tudo isso ocorreu em novembro. November 8, he overthrows the government. Em 8 de novembro, Lenin derruba o governo. November 8, the people voted. Em 8 de novembro, o povo vota. Trump overthrew the establishment. Trump derruba o governo, o establishment, que é o governo que já estava. Lenin fulfilled his mission A forma de governar que estava. Lenin by cumpre sua ending the missão. war on the Eastern Front. Lenin cumpre sua missão em terminar a guerra na frente He makes peace, oriental. Ele faz paz na but frente at great oriental. cost. Faz paz na frente oriental com um grande custo. We need to consider this waymark. Temos que considerar esse marco. From a year ago, A partir de um ano já, we were not looking at current events. há um ano atrás, não estávamos olhando os eventos atuais. We're expecting this major hot war. Estávamos esperando essa grandiosa guerra quente. And then we learn E então aprendemos, it's not going to be a hot war, it will be an information war não vai ser uma guerra quente, vai ser uma guerra de informação over spheres of influence. sobre esferas de influência. Now we learn E agora aprendemos the war does not begin at Rafia, que a guerra não começa em Ráfia, it ends at Rafia. termina em Ráfia. If you combine World War I and World War II, Se você combinar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, World War I a Primeira Guerra Mundial says there's been a war on the Eastern Front diz que haverá uma guerra na frente from 2003. oriental a partir de 2003. From 2003 A partir de 2003 to 2019, até 2019, Rafia. Ráfia. And here E aqui it ends. termina a guerra na frente Peace. oriental. Paz. World War II says A Segunda Guerra Mundial diz there's a war on the Eastern Front existe uma guerra na frente oriental from 2019 desde 2019 to Panium, a Pânium and it ends at Panium. e termina em Pânium. As we've studied this history, Ao estudarmos essa história, we've come to understand chegamos a concluir all a war over spheres of que influence. se trata tudo de uma guerra sobre esferas de influência. But we recognize Mas reconhecemos that from the war in Iraq, mas que desde a guerra no Iraque, they've been doing this eles têm estado fazendo isso in Syria na Síria, and Venezuela, na Venezuela, Ukraine, na Ucrânia, all over the world. ao redor de todo mundo. What do we expect to see? O que esperamos ver? I would suggest Eu sugeriria part B. a parte B. We've already seen it. We've already been in it for 16 years. Já temos estado vendo isso por 16 anos. They don't start the war at Rafia, they end it. Eles não começam a guerra em Rafah, eles terminam aí. Because Trump came to power Porque Trump chegou ao poder
with the mission com a missão, and with the promise com a promessa that he could make friends with Putin. que ele poderia fazer amizade com Putin. But it's going to be at a cost. Mas isso vai ser com um custo. At Panium, Em Panium, we know Russia loses. sabemos que a Rússia perde. How is Russia going to lose? Como é que a Rússia vai perder? How did they lose in 1989? Como é que eles perdem em 1989? They're overthrown Eles são derrubados from the inside. desde dentro. At Panium, Em Panium, Russia loses. Rússia perde. Everything that they've gained Tudo que eles ganharam is lost to them. é perdido para eles. É perdido. But as we've been recognizing, Mas como temos estado reconhecendo, Panium is the beginning of the fall. Panium é o começo da queda It's completed at Sunday law. que se completa na lei dominical. The death. A morte. Trump came to power Trump veio ao poder promising a better relationship with Russia. prometendo uma melhor relação com a Rússia. He said the people are tired of conflict. Ele disse que as pessoas já estavam cansadas de conflito. It's the same promise that Lenin made. É a mesma promessa que Lenin fez. The war does not begin at Rafia. A guerra não começa em Ráfia. If anyone at this point Se alguém, nesse momento, has not yet realized não percebeu the importance a importância of knowing the external events de reconhecer os eventos externos and following the last 30 years of history, e seguir os últimos 30 anos de história, thinking you're about to see some massive event and some huge change, e espera ver um evento massivo e uma grande mudança, some whole front open up in a new world war, uma nova frente aparecendo numa nova guerra, remember, lembre-se, we've been in it. já temos estado nisso. If people can't have seen the last 16 years, Se as pessoas não conseguiram ver os últimos we 16 have anos, to recognize temos que reconhecer the conflict that's coming. o conflito que está por vir. A couple of final points before we close. Uns últimos pontos antes de terminarmos. This history Essa história of 1918, de 1918. I don't want to go into detail, I'm just going to point it out. Não quero entrar em detalhes, só quero apontar. We talk about the breaking of the Republican horn. Falamos sobre a quebra do poder republicano. We've placed it in 2016 Colocamos isso em 2016, with the overthrowing of the so-called establishment. com o derrubar do que se chama de establishment, que é a forma de governar. Placed it at Rafia, Colocamos isso em the Ráfia, establishment of a dictator. o estabelecimento de uma ditadura. We know we place it Sabemos que colocamos at Sunday law. na lei dominical. We can build a different logic for each argument. Podemos construir uma lógica diferente para cada argumento. We can also identify how it progresses. Podemos também identificar como The progride. history of 1918 A história de 1918 and this ceasefire, e esse cessar-fogo, armistice, armistício, you see the dissolution of the Austrian-Hungarian Empire. você vê a dissolução do Império Austro-Húngaro. The two-horned empire comes to an end. Esse império de dois chifres chega a um fim. We can identify Podemos the identificar breaking of republicanism at Panium. a quebra do republicanismo em Panium. No, we're out of time. Sabemos que o nosso tempo já acabou, There's just two more points I want to make. mas eu queria fazer 2 pontos mais. We've talked about mode of warfare. Falamos sobre o modo de guerra. We started with that subject this morning. Começamos com esse assunto essa manhã. The tactics used. As táticas utilizadas. Think of World War I and World War II. Pense na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. In which war were the weapons developed? Em que guerra as armas foram desenvolvidas? It was in World War I Foi na Primeira Guerra Mundial that those weapons were demonstrated. que aquelas armas foram demonstradas. It's in World War I they're all tested out. Na Primeira Guerra Mundial se testa isso. The
the inventions of World War I in weaponry. As invenções da Primeira Guerra Mundial com relação a armamento, They invented the tank. eles inventaram o tanque. Chemical weapons, Armas químicas, machine guns, metralhadoras, barbed wire, arame farpado, submarines. submarinos. These had been in development E tudo isso esteve se desenvolvendo before World War I, antes da Primeira Guerra but Mundial, it's in World War I mas é na Primeira Guerra Mundial that they go into service. que elas começam a ser utilizadas. Blimps, those big helium airships, Ah, são como aqueles balões de hélio. developed into aircraft. Não é um balão, mas esqueci o nome. Que World War vai II. se desenvolver em aviação. The same weapons, Na Primeira Guerra Mundial temos as mesmas somewhat armas, more developed. algumas são mais desenvolvidas, By the time you get to World War II, mas quando chegamos Zeppelin, eu in acho. our history, Mas quando chegamos na Segunda you Guerra have the Mundial, information age chegamos na era da informação, with Facebook, com Facebook, Cambridge Analytica. Cambridge Those Analytica, weapons become more powerful, essas armas se tornam mais poderosas. but everything you find in World War II Mas tudo isso que você encontra na Segunda Guerra Mundial exists in World War I. já existia na Primeira Guerra Mundial. So when we come to this history in World War II, Então, quando você chega nessa história na Segunda Guerra Mundial, Raffia Topanium, de Raffia a Panium, we're dealing with World War II. estamos lidando com a Segunda Guerra Mundial. If we want to see a new mode of warfare, Se você quiser ver um novo modo de guerra, visible, visível, already in service, que já está ocorrendo. it's World War I that demonstrates new modes of warfare. É a Primeira Guerra Mundial que demonstra novos modos de guerra. Final point. Último ponto. Putting this to one side, Deixando isso de lado por um tempo, I want to make an application. quero fazer uma aplicação. We're not going to go into detail. Não vamos entrar em detalhes, We will just do it briefly. simplesmente vamos fazer de maneira breve. In the history of Na história World War I, da Primeira Guerra Mundial, we see Germany, vemos a Alemanha, kingdom, um reino, but you can also identify a king. mas você também consegue identificar um rei. And we know that all this history is Kaiser Wilhelm, Sabemos que durante toda essa história temos o Kaiser Wilhelm king of Germany. como o rei da Alemanha. But I want to make an application. Quero fazer uma aplicação. Germany used to be divided A Alemanha costumava estar dividida to different smaller territories. em territórios In menores around the early 1970s, 1870s, e ao redor dos 18 e 19, 1871, não, perdão, 1871. Bismarck unites all those territories, Em 1871, Bismarck unifica os territórios unites the German Empire. e unifica o Império Alemão. This is Bismarck. Esse é Bismarck. His work O seu trabalho was to unite Germany. foi unificar a And Alemanha. now a point, E agora, 8 months ago, 8 man... many people would not have liked to make. E agora eu vou fazer um ponto que 8 meses atrás muitos não gostariam de fazer. Bismarck united Germany, Bismarck unificou a Alemanha, built the empire. construiu o Império. If you wanted to give him another name, Se você quiser dar a ele um outro nome, you'd call him Antigonus, você pode chamar ele de Antígono, the unifier of the empire. o unificador do Império. Bismarck was known Bismarck era conhecido for all of his alliances. por todas as suas alianças. Europe was heading towards war. A Europa estava avançando em direção à Many guerra. countries want war. Muitos países queriam guerra. So to prevent war, Então, para impedir a guerra, Bismarck forms these complicated alliances, Bismarck forma alianças complicadas, diplomacy with different countries. diplomacia com diferentes países. And that holds back Isso impede a world war for decades. uma guerra mundial por décadas.
He does that work Ele faz esse trabalho from around 1871 when the German Empire is established desde 1871, quando o Império Alemão é estabelecido, until 1890. até And 1890. then this arrogant young king Então, quando esse jovem rei arrogante, called Kaiser Wilhelm que se chama Kaiser takes Wilhelm, the throne. toma o poder, Bismarck had worked under his father, Bismarck tinha trabalhado baixo o poder de seu pai, but essentially ran the country. mas ele basicamente era quem governava o país. Kaiser Wilhelm says, Já Kaiser I don't Wilhelm like you, disse: eu não gosto de você, you're a threat, você é uma I ameaça, want to rule alone. eu quero reinar sozinho. And in 1890, E em 1890, he has Bismarck kicked out of government. ele chuta para fora o Bismarck, tira ele do governo. 126 126 anos depois, takes you to 2016. te leva para 2016. You have Você tem a president, um presidente, Obama. Obama. Obama was Antigonus. Era Antígono. We've already discussed Antigonus. Já discutimos Antígono. We've already been able to identify him as Clinton, Já conseguimos identificar ele com Clinton. but he was also Obama. Mas também Antígono pode ser What was Obama. Obama known for? E Obama era conhecido por quê? Alliances. Por alianças. You see him Você consegue ver with the G7, isso no G7, with Canada, com o Canadá, with Germany, com a Alemanha, his friendship, suas amizades, with the UN. com a ONU. He's known for his alliances. Ele é conhecido por suas alianças. One such alliance Em uma das alianças that we should have defended que ele deveria haver defendido was the Iran deal. foi o Tratado do Irã. It's just one Esse é uma das alianças, where he held back war. onde ele impediu a guerra. In 2016, Em 2016, you have a new young ruler você tem um jovem governante who wants a period of personal dictatorship. que tem um período de ditadura pessoal. And he kicks Bismarck out of government. E ele tira Bismarck do governo. Bismarck predicted Bismarck predisse Kaiser Wilhelm would lead Germany into ruin. que o Kaiser Wilhelm levaria a Alemanha para a I ruína. want to quote Quero citar some history sources algumas fontes de informação that describe how Kaiser Wilhelm ruled. que descrevem como o Kaiser Wilhelm When he governava. became king, Quando ele se torna rei, he took Germany on a new political course, ele levou a Alemanha por um novo caminho na a política, period of personal rule. um período de governo pessoal, And he began to damage the relationship e começou a danificar a relação between Germany and their former allies. entre a Alemanha e seus antigos aliados. He's noted for peculiar behavior, Ele é notado por seu comportamento peculiar, particularly that he particularmente meddled in Germany's foreign policy quando eles se mesclaram na política da on the Alemanha basis of his emotions, com base em suas emoções. resulting in incoherence, Isso resultando em incoerência, confusing messages, mensagens confusas, inconsistency, in Germany's relationship with other countries. nas relações da Alemanha com outros países. So he's not consistent. Então não é consistente Starts to damage Germany's standing. e começa a danificar onde a Alemanha estava. What did Trump just do at the G7? O que o Trump acabou de fazer no G7? He says, I regret the trade war. Eu me arrependo da guerra de comércio. And then he backflips Então ele dá uma volta and he says, I didn't mean that. e fala: não, na verdade eu não queria I should dizer have been isso. harder on China. Eu deveria ter sido mais duro com a China. He makes no sense. Ele fala coisas sem sentido. Quoting again. Citando outra vez, Kaiser Wilhelm made public blunders. o Kaiser Wilhelm faz One vergonha of the pública. worst
uma das He gave an piores, interview to an English newspaper deu uma entrevista a um jornal inglês and he said, "All you English people e ele disse: todos vocês are ingleses mad. estão loucos. Mad as rabbits." Loucos, loucos como coelhos. England didn't know what to make of him. A Inglaterra não sabia o que fazer com isso, com ele. There were also accusations, Também haviam acusações, scandals escândalos about the sexual behavior sobre o comportamento sexual of many within his inner circle. de muitos que estavam no seu círculo. It's believed that he had an altered state of mind. Se cria que ele tinha um estado alterado da mente. A mente dele era danificada. But what particularly characterizes him Mas o que particularmente caracterizava ele was when he came to power in 1890, é que quando ele chegou ao poder em 1890, he believed ele acreditava didn't need any of the alliances. que ele não precisava de qualquer das alianças. He believed Ele acreditava that he could rule Germany, que ele conseguia governar a Alemanha, prevent war, impedir a guerra, based on his personal relationships baseada nas suas relações pessoais with other leaders. com os outros líderes. He says, "I'm friends with the Russian leader. Ele dizia: eu sou amigo do líder da Rússia, He likes me. ele gosta de mim, Therefore, he won't fight against me." por isso ele não vai lutar contra mim. He thought that every crisis Ele achava que qualquer crise could be managed poderia ser resolvida based on his personal relationship. baseado em sua relação pessoal. It's said É dito he was out of touch que ele não estava em contato with the real working of international politics. com como realmente funcionava a política internacional. This characteristic Essa característica that he can rule based on his relationship, de que ele consegue governar baseado em sua relação, he'll have peace with all the countries that like him. eu vou ficar em paz com todos os países que gostam de mim. I want to quote from the New York Times Eu quero citar o New York 2 days Times ago. de 2 dias atrás, It's based on the G7. baseado na reunião do G7. They say for Donald Trump, everything's personal. Para Donald Trump, tudo é pessoal, o jornal falou. America is his personal brand. A América é sua marca pessoal. America is his personal brand. Sua marca como marca de roupa é sua marca pessoal. Everything for him is image-based, Tudo para ele está baseado na imagem and it's the appearance of his personal relationships. e é a aparência das suas relações pessoais. When the Danish Prime Minister insults him, Quando o primeiro-ministro da Dinamarca o insulta, he says, ele diz: "You can't treat America that way." você não pode tratar a América dessa maneira. The article says, E o artigo diz: she wasn't talking to America, she was talking to you. ela não estava falando com a América, ela estava falando com você. She wasn't insulting America, she was insulting you. Ela não estava insultando a América, estava insultando você. But when Trump rules Mas quando o Trump governa, based on his personal relationships, de maneira baseada em suas relações pessoais, there is no separation between him and the country. não existe qualquer separação entre ele e o país. When you see him, Quando você vê ele, his relationship with North Korea suas relações com a Coreia do Norte, or Turkey ou com a or Turquia, Vladimir Putin com Vladimir Putin, or Britain and Theresa May, ou com a Alemanha e Theresa May, it has nothing to do with ele alliances não tem nenhuma relação com as alianças, and everything to do with how he sees their personal relationship. mas tá tudo para ele tá tudo relacionado com as suas relações pessoais com essas pessoas. That's the exact same mistake that Kaiser Wilhelm made. Esse é o exato mesmo erro, é o Want mesmo to erro, understand Donald Trump? é o mesmo erro que fez esse Kaiser Wilhelm. Combine the characteristics of Kaiser Wilhelm and Hitler, Se você quer entender Trump, combine as características de Kaiser Wilhelm e Hitler, and the picture is perfect. e a imagem é perfeita. But Mas we should have appreciated Bismarck. deveríamos haver apreciado Bismarck. We're not going to come back to this study. Não vamos retornar a esse estudo. I know it may be confusing Eu sei que deve ser confuso to say that the war ends at Rafia dizer que a guerra termina em Ráfia
not begins. e que não começa. We have to connect both world wars to understand the complete picture. Temos que combinar as duas guerras para entender a imagem completa. It's part A and part B. É a parte A e a parte B. We know that what we've seen Sabemos o que vimos, is very similar to what we're about to see. que o que vimos é bem semelhante ao que vamos ver a seguir. When it comes, E que quando vier, we'll understand what that looks like. vamos entender com que isso se parece. But we also know Mas também sabemos that the mere external event, que os eventos externos as important as they are to follow, são importantes de seguir, is not the test itself mas esses eventos externos não são um teste em si. Por mais we que are seja, facing. por mais que seja importante seguir esses eventos. Please follow the external events. Por favor, sigam os eventos externos. It's in following them Se você não está seguindo that eles, you'll have faith in our reform lines. é por seguir esses eventos externos que você consegue ter fé nas linhas de reforma interna. And understand that these things are true. Entender as linhas de reforma e entender que essas coisas são verdade. But the battle Mas a batalha itself em si is not the test. não é o teste. We're going to leave the history of world wars, Vamos deixar a história das guerras mundiais and when we come back, e quando retornarmos, we'll go into those other discussions. vamos retornar às próximas discussões. If you kneel with me, we'll close in prayer. Se vocês se ajoelharem comigo, vamos encerrar em uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for our blessings. obrigado pelas bênçãos. Thank you for teaching us, Obrigado por nos ensinar, not just of the future, não somente sobre o futuro, but we can look back at the past mas também porque podemos olhar para o and passado understand what's been happening. e entender o que tem estado ocorrendo. Please be with us. Por favor, esteja Do conosco. not forsake us. Não nos abandone. May we trust in your leading. Que nós possamos confiar em sua liderança. I pray this in Jesus' name. Oro por isso em nome de Jesus. Amém.